E aí, Dom Filadélfio disse, abra o seu aplicativo no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Então, a leitura do Evangelho, e nós fazemos essa leitura de pé, porque há uma expectativa de ouvir a voz de Cristo. E em distinção a todas as outras passagens da Bíblia, os salmos, as epístolas, os livros proféticos, todos estes lemos assentados. Mas quando abrimos o Evangelho, então o Senhor há de nos falar e Ele mesmo há de dirigir a sua voz e ouviremos a sua voz. Então, em respeito a isto, ficamos todos de pé. E o texto que eu lerei encontra-se em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá. A sua fé o salvou. Evangelho do nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem se assentar, irmãos. Quando a gente vai discutir a respeito dos direitos fundamentais, a gente pensa, qual é o direito mais essencial? E a resposta meio que óbvia, Arthur, é o direito à vida. Mas existe um outro direito que está próximo a esse direito, que é o direito à liberdade. Porque, frequentemente, a ausência da liberdade retira significado à própria vida. O texto que nós lemos fala de pessoas que estavam presas do lado de fora. Isso parece-me uma coisa estranha, Norberto, porque eles eram leprosos e eles estavam do lado de fora da aldeia que Jesus iria visitar. Por que eles estavam lá do lado de fora? Porque a lepra é uma doença infecto-contagiosa. Hoje a gente evita, Gabriel, falar lepra, fala-se hanseníase, porque essa é uma palavra tão carregada de estigma, de preconceito, que é melhor não usá-la. É uma palavra que se tornou meio que imprestável para designar o sofrimento. Mas o que nós temos aqui são pessoas que estão presas. Mas não presas porque o corpo os aprisionou e os confinou em um determinado lugar. Elas estão fisicamente presas porque elas estão impedidas de estar onde gostariam de estar. E elas gostariam de estar entre os seus, com seus parentes, com seus amigos, no aconchego de sua família, mas a enfermidade as expulsou. E agora elas não estão apenas presas fisicamente do lado de fora do lugar onde elas gostariam de estar, elas estão presas a uma sentença. E essa sentença, Carol, é a certeza da morte, morte iminente. Só que essa é uma doença que não mata e ponto. Ela vai matando. Ela vai matando dia após dia. É um processo de apodrecimento dos órgãos, dos membros, do corpo. E cada dia que eles olhavam uns para os outros, e era uma comunidade, mais ou menos 10 pessoas que estavam ali, eles viam a sentença de morte se explicitando por causa da enfermidade que campeava pelo seu corpo, anunciando a proximidade do destino certo. Isso lhes aprisionava a mente e o coração.
Mas mesmo pessoas que estão se sentindo assim, aprisionadas, elas são capazes de 3 grandes virtudes, que são as virtudes sobre as quais eu gostaria de compartilhar com vocês. Para mim, Valmir, essas são virtudes que manifestam dimensões da fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Corinto, lá no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, diz assim: agora, pois, permanecem a esperança, a fé e o amor. A fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. Então, essas virtudes que se tornaram depois, Henrique, as chamadas virtudes cardeais, as virtudes que definem o caminho do cristianismo, me parecem estar presentes aqui, nesse texto que encontramos esses 10 leprosos. A primeira manifestação é a manifestação da esperança. E eu vou tentar mostrar como esperança é diferente de fé. Jesus estava caminhando, e aqui valeria a pena conhecer, Luciano, um pouco da geografia a que estamos nos referindo. O lugar em que Jesus nasceu é um lugar onde eu gostaria de levar vocês um dia. A Galileia. Eu estava conversando ontem com o irmão, dizendo da minha emoção em estar em Israel. A maior delas foi a de atravessar o Mar da Galileia. Porque Jesus é, sobretudo, um galileu. O que é ser um galileu? É ser alguém daquele entorno, de uma daquelas aldeias e cidades ribeirinhas, aquelas que cresceram, se desenvolveram ao redor da pescaria no Mar da Galileia, e os seus primeiros discípulos foram pescadores. Então, você tem a região da Galileia, e depois dela você tem a grande região chamada de Samaria, e depois de Samaria tem a Judéia. Então, você tem Galileia, Samaria e Judéia. Aqui, você tem a região de Decápolis, as 10 grandes cidades de orientação grega. Você vai encontrar o tempo todo Jesus fazendo essas viagens da Galileia para Jerusalém, de Jerusalém para Galileia. E por que ele tem que passar em Samaria? Porque Samaria é o território do meio, é o território que separa a Galileia da Judéia. Jerusalém é a capital da Judéia, você tem as cidades em que Jesus nasceu, Nazaré, da Galileia. Jesus nasceu em Belém, mas viveu em Nazaré. Ele só nasceu acidentalmente em Belém, vocês lembram da história? Todo Natal a gente lembra. Era tempo de censo e ele nasceu em Belém. Mas ele cresceu, os pais deles eram de Nazaré, e ele cresceu em Nazaré. E quando ele foi começar o ministério, ele fixou o ministério em Cafarnaum, lá ele tinha uma casa. Então Jesus está ali e ele vai se aproximando de uma aldeia. Quando ele se aproxima de uma aldeia, esses homens que estavam do lado de fora gritam, porque ouviram falar, provavelmente, da fama de Jesus, de operar curas, milagres. E qual é o clamor que há nos lábios desses 10 homens? Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Compaixão é uma palavra que eu acho tão bonita. O que significa a palavra paixão? Bom, se você tem mais de 12 anos, você sabe que paixão significa dor. Mas também significa um sentimento gostoso. Mas nunca dá para separar, dá? Vem combo. A paixão, ela traz uma alegria, um sentimento prazeroso de se sentir ligado e conectado a alguém, mas isso vem sempre com dor. Quando a gente diz eu estou apaixonado por alguém, a gente está falando de um sentimento positivo, de vinculação. Mas a expressão paixão de Cristo não tem esse significado. A expressão paixão de Cristo tem a ver com o sofrimento de Cristo. Então, a palavra paixão significa sofrimento também. E no sentido aqui, Ellen, de compaixão, e aí o prefixo latino co significa Jesus, sinta a nossa dor, compadece-te de nós, compadecer, padecer é sofrer, né? Jesus sente a nossa dor. Jesus sente a nossa dor. Só tem um probleminha aqui que não está batendo, manhã. Não está batendo. Qual é o problema? É que a lepra é uma doença incurável. Era naquele período. Hoje já existem tratamentos para hanseníase. Mas se a lepra era uma enfermidade, todos sabiam disso, que não tinha cura. Qual é o significado daquele apelo?
Eu acredito, eu estou convencido que aquele apelo está motivado de esperança. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que pode acontecer, mas esse cara tem feito paralíticos andar, tem aberto os olhos aos cegos, e a gente escuta tanta coisa, eu não sei. Pode ser. E eles se levantam em uníssono e dizem: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E para mim é tão bonito que sou professor, né? Ver que o título que eles dão a Jesus é o título de rabino, que significa mestre, em grego didaskaloi, que é ser mestre. E aí eles dizem: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E eles são movidos pela esperança. Eu acredito que sem esperança não existe atitude, Henrique, mais conservadora do que o desespero. O desespero faz com que tudo permaneça como está. As pessoas que perderam a esperança de que pode ser diferente, elas são conservadoras, porque elas estão decididas a não mexer na realidade tal qual está posta. Então, a desesperança é altamente conservadora, porque você não tem jeito. Ora, é exatamente porque aqueles indivíduos não haviam sido tocados pelo desespero que eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E o que Jesus poderia ter feito? Quem lê o Evangelho sabe que ele poderia ter tocado, ele poderia ter dado uma ordem e eles ficarem curados. Mas não foi isso que Jesus fez. E por que não foi isso que ele fez? Eu não faço a menor ideia. Por que foi diferente? O que Jesus disse foi: vão e mostrem-se aos sacerdotes. Os sacerdotes faziam, Hélio, uma espécie de controle sanitário nas aldeias. Então, se era uma aldeia judia, você ia entrar na aldeia e se você tinha a marca da doença, você não poderia entrar sem os sacerdotes lhe autorizarem, fazerem uma vistoria em teu corpo e verificar que você está saudável. Não é verdade que você tinha lepra. Foi uma acusação falsa que fizeram contra você. O sacerdote averiguava, fazia toda a inspeção do corpo, verificava e autorizava. Então Jesus disse: agora vão e apresentem-se aos sacerdotes. E aí já não é mais esperança. Aqui eu já estou na dimensão da fé. Sabe por quê? Que coisa linda. Peraí, o que foi que Jesus mandou fazer mesmo? Irem e se apresentarem aos... Mas eles estavam curados? Não. Agora, eu e você somos mandados para falar com os sacerdotes, nos apresentarmos, ver que vexame, para a inspeção do sacerdote. Vamos, vem aqui, veja a gente. Mas eu estou vendo a lepra, você está vendo a lepra em mim. Como eu vou fazer isso? Que loucura! Não faz sentido essa ordem. E eles se apresentaram aos sacerdotes. O Jesus devia ter feito: fiquem curados, os caras ficavam curados, e aí, depois de curados, eles iam se apresentar aos sacerdotes. Mas Jesus disse: vão e se apresentar aos sacerdotes do jeito que vocês estão. E o texto, de modo belíssimo, Carol diz: indo eles, foram purificados. Quando é que eles são purificados? Quando eles acreditam. Quando eles dizem: não faz sentido, não junto A e B, não entendo, mas creio. Eu creio que ele deve saber o que está fazendo. Aqui está um ponto delicadíssimo. Gabriel, aceitar a vida como desígnio de Deus, e ainda que eu não compreenda, vivê-la na certeza de que Ele sabe o que está fazendo. Eu vou dar o melhor de mim. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Mas eu não rejeito a vida tal como ela é e me movo em fé, porque eu sei que Ele está fazendo, e ainda que eu não entenda suas razões, suas metodologias, seus motivos e movimentos, eu creio que Ele sabe o que está fazendo. Eu vou viver, e vou seguir, e vou experimentar, e vou buscar. E eles foram, e crendo, e indo, foram purificados. E aí, nenhum de nós aqui talvez tenha a ideia do sentimento. Olha, estou vendo teu rosto, aquela mancha que tinha não tem mais, que isso? Essa cena, aí eu vou ter que apelar
a cena, e poucos de vocês viram esse filme, Ben-Hur. Alguém viu? Ufa, algumas pessoas, ao balançar a cabeça, assumiram uma certa idade. Não, mas eu vi a regravação, né? Eu vi a regravação. Não, Ben-Hur com o Charlton Heston, não, esse não, mas aquele outro agora que saiu de 10 anos, esse eu vi. Tem uma cena, porque a mãe e a irmã de Ben-Hur pegaram lepra. Tem uma cena e tal, em que elas estão assim, e há aquele momento da morte de Cristo e tudo fica escuro, né? Quando era meio-dia e fez-se noite. Vocês lembram dessa passagem? Assim? Era meio-dia e quando Jesus expirou, parece que até o sol se envergonhou, houve um eclipse total, não sei, e no meio-dia fez-se noite. Mas aquilo volta, quando volta a luz do dia e as lâmpadas do cenário iluminam o rosto da mãe, das atrizes, né, que fazem a mãe e a irmã de Ben-Hur, o rosto delas aparece agora já sem chagas, já sem lepra, e elas se abraçam e todo mundo se emociona vendo aquela cena, pelo menos eu me emocionei. E eu fico imaginando aqueles 10 ali, vendo e percebendo e levantando as roupas e tirando os trapos que cobriam as mãos e jogando tudo aquilo fora e festejando. E indo e se apresentando aos sacerdotes. Sacerdotes, eu não sei, eu não entendo, eu lembro, mas vocês estão curados, vocês estão restaurados. Aí eu tenho que dar o braço a torcer. Os caras foram fazer o quê? Eles correram para dentro da aldeia, foram abraçar seus parentes, beijar sua mãe, abraçar sua esposa, pegar os filhos no colo. Sim ou não? É isso! Tem um cara que não. Tem um cara dos 10 que não. Tem um cara que diante daquela situação, da declaração dos sacerdotes de que ele estava curado, ele diz, foi Deus. E volta. Volta para se encontrar com Jesus, onde ele o havia visto pela primeira vez. E ao chegar perto de Jesus, ele se prostra diante de Jesus. E diz, Senhor, muito obrigado, porque tu salvaste a minha vida e eu estou curado. E aí é estranho, Tommy, porque Jesus sentiu falta dos 9, viu, velho? Jesus disse, peraí, não eram 10? Não eram 10 os que foram curados, porque aí Jesus sabia que tinha dado poder. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus. Note que não está dizendo glória a ele. Não veio quem dá glória a Deus, porque quem fez a obra foi Deus. Senão este samaritano, só ele havia voltado. E só ele ouviu a mais linda voz, com a mais linda frase de todos os tempos. Porque talvez os 10 lembrem de Jesus dizendo, mostrem-se, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Todos os 10 ouviram essa frase, talvez os 10 recordem-se. Só esse cara que voltou ouviu a outra frase, que os outros 9 não ouviram. Esse cara que voltou ouviu Jesus dizer-lhe, vá, a tua fé te salvou. Peraí, eu vou juntar as coisas. Os 10 não tiveram a fé que os levou até o sacerdote, mas Jesus encontrou um outro tipo de fé, que é a fé que volta para agradecer. Essa fé que volta para agradecer é a fé que vincula-se o homem para com Deus pela gratidão. A gratidão é o sentimento de quem sabe que o que aconteceu foi uma obra de fora, não foi dele, não é mérito próprio, é misericórdia do Senhor. E há uma frase que é mais bonita do que em todas as outras línguas que eu conheço. Porque se eu dissesse obrigado em inglês, eu diria thank you, em alemão eu diria danke, mas em português é obrigado. Obrigado, Norberta, é a frase que resume
uma frase maior. É a palavra que resume uma frase maior. A frase maior é: pelo que tu fizeste por mim, me sinto obrigado contigo. Vamos repetir essa frase? Pelo que tu fizeste por mim, me sinto obrigado contigo. Pelo que tu fizeste por mim, me sinto obrigado contigo. E eu posso dizer tudo isso dizendo apenas obrigado. É mais bonito do que em qualquer outra língua. Ele disse obrigado. E porque ele disse obrigado, Jesus disse: agora vai em paz. A tua fé te salvou. A fé que nos dá esperança. A fé que nos faz acreditar. Mas, sobretudo, a fé que nos faz amar o Deus, fonte de toda a graça, fonte de toda a misericórdia. Vamos ficar de pé? Vamos orar? E o que é que vamos dizer a Deus? Obrigado. Não porque tenhamos tido lepra, mas porque o Senhor propicia que nos libertemos das prisões que aprisionam corações e mentes, para que possamos viver sem medo neste mundo, em comunhão com Ele, para o louvor da sua glória. E podemos dizer ao Senhor, e se fôssemos parar aqui para dizer por que motivos, não teríamos hora para terminar. Se pudéssemos encher de exemplos a frase: pelo que fizeste por mim, me sinto obrigado contigo, não teríamos como reduzir e resumir isso em poucas palavras. Vamos orar. Erga suas mãos ao Senhor em símbolo de gratidão a Ele. Senhor, recebe o nosso louvor. Somos do time do cara que volta, Senhor. Somos do time daquele que retorna. Estamos aqui, Senhor, porque indo neste mundo, indo nesta vida, temos nos sentido curados por Ti, salvos por Ti, redimidos por Ti, protegidos por Ti, amparados por Ti. Por isso somos do time do cara que volta para dizer obrigado. Ainda que compreendamos a urgência dos demais em entrarem na aldeia, queremos ser desse time que acha que é importante parar e te dizer obrigado. Recebe o nosso louvor, em nome dele. Amém. Podem se assentar. Homem, tu lembras